Tema de mensagem: o mundo dos mortos. Aleluia, glórias a Deus. Toda honra, toda glória e todo louvor seja dada ao Deus que fez o céu e a terra. Estamos aqui mais um dia para, assim, junto com vocês, cumprir o ID de Jesus Cristo, que é anunciai a mensagem da palavra de Deus. Estamos aqui mais uma vez para, assim, anunciar e exaltar tão somente a Ele, que é digno de toda honra, toda glória e todo o louvor. Então vamos lá então ao que nos interessa com este tema de mensagem, que é o mundo dos mortos. Para onde nós iremos nessa tarde, Deus vai nos esclarecer concernente a isso, porque Deus de diversas maneiras tem advertido o homem e a mulher, tem os alertado concernente a esse dia. Por isso temos que nos preparar para o grande dia do Senhor, para se encontrar com Deus e ser salvo em Cristo Jesus, porque o mundo dos mortos é mais existente do que se pode imaginar. Aleluia, glórias a Deus. Vamos ao que nos interessa, para ter base no que vamos falar, para que você entenda do lado daí. Nós vamos ler aqui em Apocalipse, capítulo 11, do versículo 15 ao 19, para que você possa entender nessa tarde de vitória e de salvação. Vamos lá ao que nos interessa. O título diz assim: a sétima trombeta. E na Bíblia está escrito em Apocalipse, capítulo 11, do versículo 15 ao 19, que diz assim a palavra do Senhor: e tocou o sétimo anjo a trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: o reino dos mundos vieram a ser de nosso Senhor Jesus Cristo, e ele reinará para todos sempre. E os 24 anciões que estavam assentados em seu trono diante de Deus prostraram-se sobre o seu rosto e o adoraram a Deus, dizendo: graça te damos, Senhor Todo-Poderoso, que és e que eres e que há de vir, que tomaste o teu grande poder e reinaste, e iraram-se as nações, e veio a tua ira, e o tempo dos mortos para que seja julgado, e o tempo a darem o galardão aos profetas, aos teus servos, e aos santos, e aos que temem o teu nome, pequenos e grandes, o tempo de destruíres o que destrói a terra. E abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca do seu concerto foi vista no seu templo, e houve relâmpago e vozes e trovões e terremotos e grande saraiva. Aleluia, glórias a Deus. Não se arrepia daí não, porque o mundo dos mortos é mais existente do que se pode imaginar. Lendo a Bíblia e procurando de Gênesis e Apocalipse para falar o que eu vou vos falar nessa tarde, creio dizendo para você que eu me arrepiei no que eu li. E eu não estou nem aí para o que você acha do lado daí. Eu só vou te falar o que está escrito, para que você não diga que é heresia, mas que você possa cair na real e ver que verdadeiramente um dia tu vai partir dessa vida para outra, e você vai lá para este mundo que é o mundo dos mortos. A Bíblia nos diz que quando estamos ainda na terra dos viventes, que é essa terra agora nossa que nós estamos vivendo, se somos brasileiros, nós estamos na terra dos viventes aqui no Brasil. Se somos americanos, estamos na terra dos viventes
nas Américas. Se somos da África, estamos lá também. Entenda, em todos os países, todos morrem, todos vão se encontrar com Deus, todos vão partir desta vida para outra e vão se encontrar com o Criador, com aquele que assim nos deu a oportunidade de vida e também a oportunidade de salvação, porque se nós acordamos e dormimos, é porque o Senhor assim permite, nada mais ou nada menos do que isso, é porque é permissão de Deus. Mas tenha ciência de uma coisa: tudo que vier à tua mão para fazer, faça conforme a tua força, porque para a sepultura, para onde tu vais, e o mundo dos mortos, onde você vai, ali perecer ou se salvar. Entenda, você é que vai determinar o seu tempo de vida sobre a face da terra, como salvo ou não salvo em Cristo Jesus. Quando partimos desta vida para outra, aí que nós vamos ver a realidade. Quando partimos desta vida para outra, aí que nós vamos ver que verdadeiramente era real o que os crentes diziam, que verdadeiramente o que estava escrito na Bíblia Sagrada era muito mais real do que se podia imaginar, porque homens de todos os tempos, épocas e lugares estarão lá aguardando juízo ou galardão, esperando a hora do dia de Deus. O mundo dos mortos, desde Adão e Eva até o último homem vivente sobre a face da terra, que vai morrer, que vai partir dessa vida para outra, vai se encontrar com Deus. A Bíblia diz que haverá uma grande massa de multidão, grande multidão de pessoas estarão perante o trono de Deus. A Bíblia diz também das composições dos mortos. Meu Deus do céu, nessa tarde tem gente que não vai nem aguentar ouvir muito, mas vamos lá então. Mas a Bíblia nos diz que vai estar aquela grande multidão de mortos que partiram desta vida para outra. Deus lá nos céus vai dar o decreto, quando chegar o último momento de acontecer todas as coisas e de todos os momentos de se encontrarem com Deus, e lá nos céus ele vai dar o decreto: quem ainda está vivo sobre a face da terra, porque agora vai se cumprir o juízo final. Então somente ainda tem algumas pessoas, então decreta agora a morte e a vinda deles para cá, porque eles vão se encontrar comigo no grande trono, e chegou a hora de grandes e pequenos prestarem conta ao Criador das coisas enquanto viveram sobre a face da terra. Todos estarão lá. Todos estarão lá. Todos nós vivemos para passar dessa vida para outra. E para dando continuidade, vamos dar continuidade dentro da palavra do Senhor. A Bíblia diz que o nosso Deus, Ele tem nos preparado um povo seu, especial, zeloso e de boas obras, um povo que perseverou, um povo que foi perseverante. A Bíblia nos diz, irmão, se o mundo dos mortos existe mesmo, entenda o que eu vou te dizer nessa tarde. Jesus Cristo, Ele quis também nos esclarecer concernente a este mundo, falando concernente acerca do rico e de Lázaro, que os dois no mesmo dia, para azar de um e alegria do outro, os dois morreram no mesmo dia. Só que o rico foi parar lá nos calabouços infernais, estava no Hades e estava sendo atormentado. O pobre estava sendo consolado no seio de Abraão, e o rico ao longe olhou o mundo dos mortos. Jesus quis passar isso para todos nós, e então somente o rico olhou assim e falou: Abraão. Ele conhecia Abraão, é sinal que ele se conhece lá embaixo também. Entenda, passou desta vida para outra, não há mais oportunidade. Enquanto há vida, há oportunidade de salvação. Ser crente, ser cristão, servir a Deus não é coisa monótona, mas é preparar a nossa alma para entregar a Deus. E os dois estavam lá embaixo. Eles estavam lá embaixo, e um olhava para o outro, e então somente o rico falou: Abraão, deixa que o Lázaro molhe a ponta da minha língua, porque eu não aguento essa tormenta. E Abraão falou: filho, mesmo se eu quisesse, eu não posso, porque os que estão aqui não podem ir para isso, os que estão aí não podem vir para cá, porque é um abismo entre nós. Nem os que estão aqui podem ir para aí, nem os que estão aí podem vir para cá. Ele se desesperou. Ele se lembrou que uma vez ele viveu em vida sobre a face da terra. Você e eu somos a mesma coisa. Temos que se lembrar agora, enquanto não partimos, porque a salvação é no tempo oportuno. Aceita agora ou mais tarde vai se arrepender quando passar daqui para lá, porque a Bíblia diz em Hebreus 9:27 que aos homens está ordenado morrer uma vez só, e vindo depois disso o juízo.
Em outras palavras, vai para o mundo dos mortos. Então entenda, isso é mais real do que se pode imaginar. O homem do que o máximo do que se passou dos 70 anos, está escrito no livro dos Salmos, que é canseiro e enfado, ele envelhece, e além disso ele não passa, ele parte desta vida para outra. Partiu desta vida para outra, pode ter certeza e ciência de uma coisa: prestação de conta. Vai prestar conta com o Criador, com tudo aquilo que você vivenciou sobre a face da terra, desde o teu 0 ano de idade, até o dia que você partir desta vida para outra. Este mundo dos mortos é mais real do que se pode imaginar. A Bíblia diz que Jesus Cristo nos alertou dizendo que lá é grito e ranger de dente para aqueles que não são salvos, mas para aqueles que são salvos, eles são consolados do outro lado da vida. Existe uma outra vida além dessa. Temos que se salvar aceitando a Jesus Cristo. Aleluia, glórias a Deus. Tudo que nós temos até os dias de hoje, partindo desta vida para outra, vai ficar. O próximo que vai curtir, e se o próximo que ficar querendo curtir com aquilo que tu deixa e também não se preparar, ele vai partir também. Uma geração vai, uma geração vem, e é sempre assim. Estamos vivendo história sobre história de pessoas que já partiram, outras que estão vivendo para partir, e outras que virão para partir também. Creia na realidade da salvação, porque Jesus Cristo morreu, mas ressuscitou. Ele na cruz do Calvário, ele deu a promessa. De um lado estava um ladrão, de um outro estava outro ladrão, e ele estava no meio sendo crucificado. E um dos ladrões disse assim para ele: Senhor, lembra-te de mim quando entrarem no teu reino. E Jesus Cristo falou para ele assim: hoje mesmo tu estarás comigo no meu reino. Você quer estar hoje mesmo no reino de Jesus Cristo? Ou você quer estar lá no reino de Satanás, que é lá nos calabouços infernais, no mundo dos mortos? Passando desta vida para outra, você acha que não há outra vida? Eu digo para você que há. Mas a única diferença após passar desta vida para outra é se é salvo ou não. Eu não estou querendo falar algo para te assustar. Eu não estou querendo falar algo para te aterrorizar, mas eu estou querendo te alertar que a tua alma geme, a tua alma necessita de salvação, e salve-se enquanto é tempo. Aleluia, glórias a Deus. A Bíblia nos diz que alguns arqueólogos, quer dizer, a Bíblia nos diz que muitas pessoas tentaram assim ignorar a palavra do Senhor e pereceram. Algumas pessoas tentaram dizer que a palavra do Senhor é mentira, mas hoje em dia eles caem até na realidade. Tinha alguns que até tentavam comprovar que o homem vinha do macaco, mas viram que verdadeiramente o homem vem do pó da terra. Cientistas famosos começaram a pesquisar e começaram a ver que verdadeiramente que nós somos do pó da terra. Do pó nós viemos e ao pó nós vamos retornar. Mas entenda, parta desta vida para outra salvo. O que tu tem fica. Nós não levaremos nada conosco. A Bíblia diz que nu nós viemos e nu nós retornaremos. Mas irmão, enterraram quase agora o fulano ali de terno e gravata. Depois que passar o tempo da decomposição, vai lá ver se o terno e gravata se evaporou junto com o corpo dele. Não evaporou, ficou lá no caixão lá. Então entenda, nada que é material nosso, roupa, ou anéis, ou ouro, isso não vai para o outro lado da vida. O que vai é o nosso espírito. O nosso espírito que vai, entender. A Bíblia diz que ele estava lá do outro lado sendo atormentado. Jesus Cristo falou concernente a isso. E ele ficou desesperado. Ele estava lá no mundo dos mortos. E a única divisão que tinha ali entre o mundo dos mortos era a divisão dos salvos e do não salvo. O rico que tinha tanta miséria nessa vida, passava tanta coisa, comia tanta migalha, tanta situação difícil, mas era temente a Deus. Ele temia o Senhor, por isso que ele teve a direito. Porque não tem esse negócio
disso não. Tanto o rico como o pobre tem direito à salvação. A única diferença é se é temente a Deus ou não. Se é temente a Deus, tá no consolo. Agora se não é, tá na tormenta, tá no inferno. Não temos como fugir disso. Não temos. Os apóstolos, conforme Jesus desceu o sermão, falou: para onde nós iremos, Senhor? Se só tu tem palavra de vida eterna. A Bíblia nos diz que serão pessoas de todos os tempos, épocas e lugares que vão estar perante o tribunal de Cristo, perante o trono de Deus, para arcar conta, para prestar conta daquilo que nós fizemos sobre a face da terra. Entenda, se você, já que estamos falando do mundo dos mortos, vamos falar mais um pouquinho. Se você for lá no cemitério agora, você não vai ver o coveiro lá tocando pandeiro e cantando uma música alegre. Você vai ver ele todo dia enterrando gente no cemitério. Agora, se você for lá no berçário, você vai ver todos os dias nascendo criança. Então, tanto o cemitério como o berçário nascem, morrem, nascem, morrem. Isso aí é sempre uma geração vai e outra vem. A única diferença é se somos salvos ou não. Em todos os tempos, épocas e lugares, a palavra sempre foi proclamada, a palavra de Deus sempre foi anunciada. Sabe por causa de quê? Não para ser um anúncio comum, mas para divertir o homem e a mulher que parte dessa vida para outra, que tem que partir salvo, porque se não partir salvo, vai queimar no fogo do inferno. E depois que partir, irmão, pro outro lado, não adianta querer salvação não, porque a salvação é enquanto está em vida. Enquanto você está respirando, ainda há salvação. Passou dessa vida para outra, acabou o suspiro, aí já era. Hebreus 9:27, aos homens está ordenado morrer uma vez só, e vindo depois disso o juízo. Versículo 19, 18 diz assim: e iraram-se as nações, e veio a ira e o tempo dos mortos, para que sejam julgados, e o tempo de dar o galardão aos profetas, aos teus servos, aos santos, e aos que temem ao teu nome, pequenos e grandes tempos, e os de tempo de destruírem os que destroem a terra. Vai haver uma separação. Tem uma passagem na Bíblia também, em Apocalipse, que diz assim, que os mortos estavam ali pedindo para serem, naquela hora ali, para serem julgados as suas causas logo, por causa que eles foram mortos por amor à palavra de Deus. Eles estavam ali pedindo, e eles já tinham morrido já. Estavam lá com as suas vestiduras, mas eles estavam lá: ó Senhor grande e tremendo, até quando nos julga logo a nossa causa sobre a face da terra? E Deus: calma, ainda tem muito de seus irmãos que há de padecer para vir para este lugar assim como vocês vieram. A Bíblia nos diz, concernente a essa decomposição, que é um fato real que ninguém foge, ninguém. Ainda que os homens desta vida tentam apagar isso para que você não possa ver, te iludindo, porque Satanás ilude as pessoas com as coisas dessa vida. Um certo testemunho de um certo homem que tinha se desviado da casa do Senhor, e ele estava lá no mundo, e de repente ele estava num dos bailes da vida, e de repente Satanás incorporou num corpo de uma pessoa, que os espíritos se incorporam em corpo de pessoas. Então somente Satanás chegou por trás daquela pessoa que estava desviado e falou para ela assim: lembra-te de mim? E ele: não, nunca te vi. Com certeza ele não ia lembrar, nunca tinha visto aquele rapaz, mas era o demônio que estava incorporado no corpo daquela pessoa. E Satanás trouxe a lembrança que ele tinha esquecido e disse assim para ele: olha, escute isso aqui, eu sou aquele, quando tu estava lá, tu mandava me pisar, tu mandava me humilhar, tu mandava me queimar, e hoje tu está aqui, tu se esqueceste do teu Deus. Na mesma hora, irmão, a consciência dele ardeu, ele lembrou: ah, é quando eu era crente. Ah, lembraste? Eu conduzo o homem à fantasia. Olha o que o diabo falou para ele: eu conduzo o homem à fantasia, o iludo e o mato, mas antes de matar e mais antes de trazer para o inferno eu lembro. Então entenda, e teve mais um detalhe que Satanás falou para aquela pessoa assim:
dizendo para ele: quem apanha, sempre lembra, mas quem bate, esquece. É o outro lado da vida, onde nós não conhecemos. Só Deus conhece, Satanás conhece. São dois seres celestiais que lutam dioturnamente, todos os dias, pela minha e pela tua vida. Deus trabalha de um lado, Satanás trabalha do outro. Deus trabalha para nos dar vida e restauração e comunhão com Ele nos céus. Satanás trabalha do outro lado para destruir, para tirar a nossa comunhão e ainda nos arrastar para o inferno. Entenda, salvação é enquanto estamos em vida. Enquanto estamos em vida, temos direito à salvação. Enquanto tu pode estar no lago do pecado, tu pode estar lá no fim dizendo: para tu não tem mais jeito. Tem jeito sim, enquanto a vida é a oportunidade de salvação. Agora morreu, passou dessa vida para outra, aí já era, acabou o direito. Lá do outro lado vai se ver se é salvo ou não, ou se vai para o céu. Aleluia, glórias a Deus. Muitos homens do passado lutaram para não parar no Hades. Muitos perseveraram temendo a Deus, porque eles sabiam que o único meio de ser salvo era temendo ao Deus que fez o céu e a terra, o Deus verdadeiro. A Bíblia nos diz, nessa mesma passagem que nós falamos, a arca do concerto, nos diz que a arca do concerto foi vista. Arqueólogos deste mundo já rodaram o mundo todo procurando a arca do concerto e não conseguiram achar. Fizeram escavações em cima de escavações e não conseguiram achar esta arca do concerto, que a seu tempo o povo de Israel vencia grandes batalhas quando estava com esta arca, que muitos sabem muito bem concernente à história do deus Dagom, ao qual os filisteus, os inimigos de Deus, tinham pegado a arca e tinham colocado dentro do templo do deus Dagom. E Deus fez aquela estátua de madeira se prostrar perante a arca da aliança. Então somente, a pessoa pode ser até perversa, mas observando a Bíblia, Deus dá até oportunidade para o perverso. Ele não se arrepende porque não quer. Porque a Bíblia diz que foi 3 vezes a oportunidade que Deus deu. Na primeira oportunidade eles jogaram a arca da aliança lá. Aí fez, pensando que a arca da aliança ia se prostrar perante o Deus Dagom. Deus fez o Deus Dagom se prostrar perante a sua arca, que era a arca da aliança. Aí eles foram lá, levantaram o Deus Dagom e falaram: vamos lá, agora vamos sair, agora a arca vai se prostrar. Aí eles escutavam um barulho, quando chegava lá o Deus Dagom estava prostrado de novo. Segunda vez, na terceira vez, irmão, terceira oportunidade, aí Deus não torelou. Aí Deus pegou aquela estátua, destruiu lá todinho, e sabe o que ele fez? Feriu todos os inimigos de Israel com hemorroida. Porque Deus dá oportunidade, vem a primeira, vem a segunda e vem a terceira. Pode ser até perverso, ele dá oportunidade. Mas se não tiver oportunidade no tempo oportuno, vem até pela dor, que dizem por aí, e é uma pura verdade. Se não vem pelo amor, vem pela dor. Mas se nem por esse jeito não vir, aí Deus não pode fazer nada, aí Deus larga de mão. Aí parte dessa vida para outra e vai parar lá no mundo dos mortos. Só que a única diferença, que lá do outro lado da vida não tem bens, não tem riqueza, não tem alegria, não tem parque de diversão, não tem nada. Lá do outro lado da vida, você não vai ver Satanás com os demônios de mão dada, brincando de ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar. Você não vai ver lá do outro lado da vida, os demônios se divertindo, pegando uma onda lá no inferno. Você não vai ver lá do outro lado da vida, os capirotos pulando corda e nem jogando peteca. A Bíblia diz que ele veio para matar, roubar e destruir, e lá é grito e ranger de dente, dor, tormenta, não há sossego, aonde o bicho nunca dorme nem sossega. É tormenta dia e noite. Por isso tem que aproveitar a salvação no tempo oportuno. Porque aqui a gente se diverte. Tem tribulação, tem vento, mas o Espírito consola. É a maravilha do céu. Até o perverso se diverte, diz que está se divertindo. Mas chega uma hora, irmão, da hora da realidade mesmo. A única realidade que mostra para o homem e para a mulher se ele é salvo ou não. Partiu desta vida para outra, aí vai ver a diferença. Meu Deus, não trouxe comigo minha riqueza.
E agora, estou do outro lado. Agora vai prestar conta com o Criador. Senhor, tem misericórdia. Misericórdia acabou. É salvo? Direitinha, vem para cá. Não é salvo? Esquerdinha, condenado, vai para lá. Então entenda, o lado visível espiritual é um dos lados mais extraordinários para poder se enxergar. Mas o que é isso, irmão? Em vida eu posso ver? Pode ver. Ele é a Bíblia. Deus vai te dar o discernimento, vai te dar uma visão, vai te mostrar como é que é do outro lado. E você vai sempre temer a Deus. Vai sempre estar no caminho. Sabe por causa de quê? A Bíblia diz que quem teme a Deus, até o anjo anda do seu lado para o guardar. Porque enquanto estamos em vida, vem o anjo lá das densas trevas, lá dos quintos do inferno tentar nos tragar. Ele fica ao derredor. Os apóstolos nos avisaram concernente a isso, mas ao nosso redor fica o anjo do Senhor para nos livrar e guardar do mal. Imagine você, uma grande multidão, e você lá no meio, porque nós vamos estar lá, eu também vou estar lá. Imagine a gente lá naquela grande multidão de massa, um monte de mortos, caminhando para ir para o trono, prestação de conta. Fulano, cicrano, faz fila, direitinha e esquerdinha, todos do mundo dos mortos, perante ao Deus, que não é Deus de mortos, mas de vivos. A única diferença que nós vamos ver foi aqueles que pagaram o preço pela fé cristã, aqueles que pagaram o preço pela fé em Deus, que às vezes você olha assim, será que está valendo a pena isso? Claro que está valendo a pena. Ou você acha que não vai haver um prestar de conta com Deus? A Bíblia nos diz que as nações se iraram e vieram a tua ira e o tempo dos mortos. Os mortos vai ter o seu tempo também. Se nós observarmos a Bíblia, desde o Gênesis ao Apocalipse, muitas pessoas partiram. E vai ser uma graga de massa, uma graga de multidão, quer dizer, uma multidão em massa, para estar ali, prestar conta ao Senhor. E o último vivente ainda que estiver sobre a face da terra, Deus vai dar o decreto lá em cima, morre. Pum, vem para o trono aqui, para prestar conta. Mas muitas catástrofes ainda vai acontecer sobre a face da terra ainda. E ali em Apocalipse, no juízo final, a Bíblia diz que deu mal aos mortos que ali haviam. E a morte e o inferno deram os mortos que ali haviam. E em Isaías está escrito que a terra deu os mortos que ali haviam. Vai haver uma ressurreição de tanta gente. A Bíblia nos diz que Jesus Cristo lá na cruz do Calvário, quando ele disse assim, está consumado, mortos de muitos santos ressuscitaram naquela hora, e apareceram a muitos, e muitas pessoas viram. Então somente os mortos voltaram para o sepulcro de novo, porque não era a hora ainda. Então entenda, quando chega a hora, temos que estar pronto para quando o Senhor assim nos chamar. A Bíblia nos diz que Jesus Cristo quis advertir e mostrar o homem concernente a isso. Mas e tinha os incrédulos de seus tempos, que tão somente até Nicodemos ficou meio assim, como pode, Senhor, essas coisas acontecer? Nicodemo, você não entende, é necessário nascer de novo, porque quem não nascer da água e do Espírito, não vai ver o reino de Deus. E uma grande multidão daqueles que estão na esquerda, tristes, sabendo que perderam uma das maiores oportunidades, que era ter a alma salva. E vai estar lá a família de Coré, que se rebeliaram contra Deus. E vai estar lá todos aqueles que assim perverteram a palavra do Senhor. E vai estar lá Saul, que assim se desviou, ainda virou feiticeiro, consultando a feitiçaria. Vai estar lá Herodes, que tanto perseguiu os apóstolos. Vai estar todos eles lá, vai estar Jezabel, que acha que pode enganar também o Senhor, mas não vai poder. Todos estarão lá, naquela grande multidão de esquerdinhas para ser condenado. Mas na direita vai estar lá Davi, vai estar lá Adão e Eva, vai estar lá Abel. Na direita vai estar lá Noé, pregoeiro da justiça. Vai estar lá Moisés, que tanto perseverou, que até pelo seu corpo 2 anjos pelejaram e lutaram. Estava Miguel e estava Satanás lutando pelo corpo de Moisés. E tem, porém, corpo de um morto vale muito, porque se 2 anjos brigaram,
é porque vale uma fortuna para Deus, porque é salvo em Cristo Jesus, é salvo em Deus, então Deus toma para si. Por isso que Miguel falou: o Senhor te repreenda, e Deus tomou o corpo para ele. Então entenda, é um privilégio muito grande daqueles que servem a Deus, daqueles que estão perseverando na fé cristã. Não é em vão. As lutas às vezes fazem nos cegar, as lutas às vezes fazem até nos duvidar. Poxa vida, será que é isso mesmo? Será que o caminho é esse? Que tanta dificuldade, tantas coisas. Sabe por causa de quem está passando a dificuldade? Sabe por causa de quem você está passando problema? Eu estou passando problema. É para entendermos que desta vida para outra nós vamos encontrar a Deus, que tudo é passageiro. Nós vamos encontrar o Criador. Sejai-vos grato a Deus, porque Ele vos tirou do inferno. Nós temos um tempo determinado de vida sobre a face da terra, mas aqueles que estão no mundo dos mortos já não tem mais, porque desde a época de Adão e Eva até os nossos tempos de hoje, eles estão lá, uns estão sendo consolados e outros estão atormentados. Desde a época de Adão e Eva até os dias de hoje eles estão na tormenta. Desde a época de Adão e Eva, aqueles que são para consolação estão sendo consolados até os dias de hoje. É o mundo dos mortos, aonde com os olhos visíveis, naturais, eu não posso ver, mas com os olhos espirituais, lendo a Sagrada Escritura, eu compreendo que isso existe. Eu sei que isso está nos esperando lá do outro lado. A única diferença ao partirmos desta vida para outra, ou se é salvo ou não. E as pessoas, seres humanos, de todas as épocas, tempos e lugares, têm a oportunidade de salvação no tempo oportuno, mas não querem. Aí depois parte dessa vida para outra, vai querer salvação, quer ser missionário depois, quer virar pregador. Que é isso, irmão? O rico queria virar pregador. Aí na hora que ele estava lá, Jesus contando aquela parábola, e ele estava lá em tormento e falou: Abraão, deixe que eu volto lá e avise meus irmãos. Agora tu quer ser pregador, meu filho? Agora não dá mais. Mas por que, Abraão? Deixa que eu vou lá, eles vão acreditar. Meu filho, vocês não estão acreditando nem nos vivos. Eles acham os vivos incrédulos. Tá vendo lá? Os pregadores pregam e não acreditam. Quanto mais os mortos que subir de lá. Mas deixa eu ir lá, tem Moisés e os profetas. Eles estão pregando. Se eles acreditarem, vão ser salvos. Agora, se eles não acreditar, eles vão vir para cá, vai estar igual você aí, na maior tormenta aí. O negócio é sério, irmão. Ser crente, ser salvo, não é qualquer coisinha não, é tirar a alma do inferno. Porque com Cristo é céus, sem Jesus é inferno, vai direto. Entenda, desde o início da criação até os nossos dias de agora, nós não estamos aqui passando um showzinho para você. E nem querendo te emocionar e nem te assustar, porque falar sobre o mundo dos mortos não traz nem emoção, só traz tristeza e desespero. Então entenda, eu só estou te falando porque eu estou convicto da minha salvação. Porque lendo sobre este tema de hoje para pregar, tive que ler de Gênesis e Apocalipse e consultar aqueles que já morreram. Não consultar ele como se fosse um espírita que vai lá no mundo dos mortos, mas consultar o que a Bíblia diz, porque está escrito na Bíblia. E diz concernente a esses que já partiram, a esses que vão prestar conta ao Senhor, a esses que vão ser galardoados, como diz na palavra do Senhor, que vão ser galardoados aqui, ó. E o tempo dos mortos para serem julgados, e o tempo de darem galardão aos profetas, aos seus servos, aos santos e aos que temem ao Senhor, grandes e pequenos, e ao tempo de julgar aqueles que destruíram a terra. Lá do outro lado não vai ter grande e nem pequeno não. Não vai ter esse negócio dizendo: hoje eu sou poderoso, me respeite porque eu sou poderoso. Eu quero ver você fazer isso lá do outro lado. Muitos homens até dizem assim: me adore. Se você quiser alguma coisa tem que me adorar. Eu quero ver você fazer isso lá do outro lado. Porque do outro lado da vida que a gente vai ver a diferença.
Mas ainda em vida, Malaquias também tentou nos advertir, dizendo que outra vez vereis a diferença do que serve a Deus e do que não serve. Então entenda, a salvação é no tempo oportuno. Se hoje eu estou te passando isso aqui, é porque a salvação chegou até mim, e para que eu também viesse lhe falar concernente a isso. Porque hoje eu só te falo isso, porque eu compreendo e sei do que eu estou falando. Está escrito na Bíblia, muitas pessoas de tempos, épocas e lugares morreram, passaram, o seu tempo passou. Logo, logo vai passar o nosso. Ou você acha que não? Logo, logo nós vamos passar também. Outro vai vir contar uma história aqui triste, tenho algo para vos falar. O que, irmão? Fala logo. Aquele locutor doido que pregava e falava aí, falou até dos mundos dos mortos, já morreu. Ele foi também. E eu só tenho algo a vos dizer, nós seremos os próximos. Vamos nos despertar enquanto é tempo, o tempo de salvação no tempo oportuno. Os homens e as mulheres acham que engana Deus. Não, eu posso curtir à vontade. Peca aqui, peca ali, peca lá, peca cá, e acha que Deus não está vendo. É o que eu disse, enquanto há vida, há oportunidade de salvação. Por isso, não queira ir para o mundo dos mortos enquanto está de qualquer maneira. Se conserte primeiro, porque lá do outro lado da vida há um prestar de conta a Deus. Aleluia. E tudo que é de Deus, Ele toma para Ele, para si. Ele toma para si. Assim como os arqueólogos ficaram procurando a Arca da Aliança em tudo quanto é lugar, Ele tomou para si a sua arca, é dele. Está lá no céu de glória, como diz aqui a palavra do Senhor. E abriu-se o céu, e no templo de Deus a arca do seu concerto que foi vista. No seu templo houve relâmpago, vozes, trovões, terremotos e grande saraiva. Houve trovões. Aleluia, glórias a Deus. Por isso nós devemos estar prontos e apercebidos e preparados para partir desta vida para outra. Eu estou aqui como um ser humano falando para você, mas um ser humano espiritual que entende as coisas de Deus. Ou amanhã eu posso estar partindo desta vida para outra, e você indo lá, se quiser ir. Partiu, irmão, e agora? Quem vai pregar? Nós não somos insubstituíveis. Outro virá pregar no meu lugar, até o arrebatamento da igreja acontecer. Uns vão estar lá, uma alegria. Partiu, já não vai dar mais trabalho pra gente, estava falando muita verdade. E outros vão estar lá tristes. Meu Deus do céu, e agora? Será que vai levantar outro pregando daquele jeito? Vai, Deus sempre levanta. Em seu tempo, fora de tempo, Ele sempre levanta alguém para anunciar e falar que os mundos dos mortos estão por aí nos aguardando. Então temos que estar preparados enquanto é tempo. Só que assim nesta vida, na nossa visão ampla, quando a gente parte desta vida para outra, alguns ficam alegres porque vai deixar de dar trabalho, porque falou muita verdade. Então eles já estavam quase que desesperados de tanto ouvir a verdade. Outros vão ficar tristes porque vai ter que se levantar outro para falar a verdade igual nós estamos falando. E pelos tempos atuais agora está difícil, porque muitos agora estão encobrindo a palavra do Senhor e dizem que Deus só quer o coração. E aonde eu quero ver, onde que foi que eles viram isso? Eu conheço um versículo que diz assim: filho meu, dá-me o teu coração. E Jesus Cristo também diz: Deus quer corpo, alma e espírito para morar no céu. E eu vou dar exemplo para que vocês também anunciem a minha morte até que eu venha. Porque vocês vão ver que não vai ser coração que vai ficar lá no meu sepulcro, mas eu vou ressuscitar. E do mesmo jeito que eu ressuscitar, vós também ressuscitarei, porque temeram o meu nome e perseveraram na fé cristã, obedecendo a minha palavra. É assim, desse jeitinho. Então entenda,
Deixe quem quiser adulterar a palavra do Senhor. Deixe quem quiser andar de qualquer maneira. Mas entenda uma coisa, que por todas essas coisas, Deus te trará a juízo. Nada vai ficar impune perante o tribunal de Deus. Todos estarão lá. Todos. E para todos comparecer perante o tribunal de Cristo, até o último vivente que está sobre a face da terra vai ter que morrer para se encontrar com ele lá. A Bíblia diz que após o arrebatamento da igreja, aqueles que ainda estiverem vivos não vai necessitar de morrer não. O seu corpo vai ser transladado e vai ser transformado igual de Jesus Cristo e vai subir para a glória. Tipo que nem Elias e Enoque, que subiram sem provar a morte. Alguns de nós ainda provam a morte, ainda vamos provar. Mas a Bíblia diz que vão ressuscitar após a trombeta soar lá em cima. E só vai ressuscitar os santos. Os que não morreram em Cristo Jesus, ainda vai aguardar mais um pouco lá na tormenta. Fica aí mais um pouquinho aí. Vai ressuscitar depois, quando se cumprir toda a palavra de Deus sobre a face da terra. Aí sim, eles vão ressuscitar dos mortos, do mundo dos mortos, e vão para a glória. Que isso, irmão? Vão para o céu também eles. Os condenados vai tudinho. E os capirotos também. Satanás também. Que isso, irmão? Também vão para se cumprir o que está em Filipenses dizendo que todo joelho se dobrará e confessará que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Ele veio, nos ensinou, deixou conosco a sua palavra para que nós pudéssemos continuar no caminho. Então entenda, eu não estou falando aqui fruto da minha mente. E nem estou passando para você algo que eu vi num filme. Eu estou passando para você algo que eu vi na Bíblia, que vai acontecer. Porque a Bíblia é a palavra profética que não falha. As palavras dos homens podem falhar. A palavra de até alguns sacerdotes pode falhar. Mas a palavra de Deus, ela não falha. Quando Deus fala, Ele cumpre. Porque está escrito segundo a sua palavra. E Jesus Cristo, para ter cumprimento, Ele mesmo falou: eu só vim para cumprir. Eu não vim tirar nada do que está escrito. Só vim para cumprir. Então entenda, tudo que está escrito na palavra do Senhor vai haver o seu cumprimento. Agora, para você sim entender a palavra de Deus e a ministrar, tem que ser pelo Espírito. Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Por isso hoje estou vos falando concernente a este tema de mensagem, que isto um dia vai acontecer. Se eu não for no teu enterro, você vai no meu. Mas um dia nós vamos partir desta vida para outra. E nós vamos se encontrar com o Senhor. Recentemente, vendo agora no jornal, já partiu desta vida para outra, uma das celebridades deste mundo, mas não celebridade para Deus. Para Deus o homem só é alguma coisa se for salvo. Se não for, é tristeza para ele, porque só fica alegre quando morre um salvo. Porque a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a morte dos seus santos. O homem ficou todo cheio de formol, desde segunda-feira, ou se não me falha a memória, foi quase uma semana ainda sem ser enterrado, mas já tinha morrido. O espírito já não estava mais em sua vida. E ele atraiu uma multidão de gente. Imagine só, uma multidão de gente para ver um homem que morreu. Você imagine. Agora imagine lá do outro lado da vida, aquela mesma multidão, botando a mão na cabeça: meu Deus, era verdade, e agora? E agora, se foi salvo, vai para o céu. Se não foi, fica queimando aí no fogo do inferno. Temos que nos aperceber a cada dia e nos livrar de tudo aquilo que vai nos condenar perante o Senhor, porque a salvação está no tempo oportuno. Jesus Cristo falou: deixa os mortos enterrar seus mortos. Mas ainda que eu morra e você for lá me enterrar, não fique tão alegre assim não. Fique triste. Porque antes chorai-vos pelas vossas vidas, que ainda estão em vida. Porque aqueles que passaram desta vida para outra, se é salvo, é só festa. Se é condenado, é só tristeza. Porque há uma outra vida do outro lado. Eu não estou falando para você algo que você venha pensar se isso não existe, mas existe.
nós vamos partir um dia e vamos se encontrar com o Criador. A Bíblia diz acerca disso. E eu estou falando de um jeito para que você venha compreender e entender que Jesus Cristo morreu por nós na cruz do Calvário para nos livrar deste dia. Mas que é isso, irmão? Se eu aceitar Jesus Cristo, eu não vou morrer? Não vai. Porque até quem está com Jesus Cristo vai morrer um dia também. Mas Ele quer nos livrar do quê? Da morte eterna. Daniel nos avisou dizendo que uns ressuscitarão para a vida eterna e outros para vergonha e desprezo eterno. Você quer ressuscitar? Em qual linha? Na direita ou na esquerda? É você quem decide. É você quem vai decidir a tua salvação. Como? Aceitando a Jesus Cristo ou não aceitando a Jesus Cristo. Se você aceita o que Jesus Cristo fez, o plano da salvação, que foi morrendo na cruz do Calvário, o aceitando e confessando o nome dele todo dia, você é salvo. Agora, se você rejeita o que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário, com certeza Ele vai te rejeitar. Porque a Bíblia diz, e Ele mesmo falou dizendo, que aqueles que me confessam diante dos homens, eu também o confessarei diante do Pai. Aqueles que me negam diante dos homens, eu também o negarei diante do Pai. Então esteja preparado. Quando você passar desta vida para outra, passe para o mundo dos mortos de cabeça erguida. E ainda que a morte chegue na tua porta e diga assim, aí você, quem é? Sou eu, a morte, vim te levar. E você diga assim, você já veio tarde demais, porque eu quero encontrar com o meu Senhor da glória, e eu vou para o céu, para estar eternamente do lado dele. Você não vai temer, você vai passar de cabeça erguida. Agora aquele que não teme a Deus, que não está nem aí para o plano da salvação, a hora em que a morte bate, quem é? Sou eu, a morte, vim te levar. Não, agora não estou preparado. Não interessa, chegou a tua hora, você teve tempo para se preparar, eu vim para te levar. E a morte, pum, leva para esse lado, leva lá para o outro lado da vida. E a única diferença, a Bíblia diz que os anjos vêm e levam os salvos. Os salvos. Quem leva os perdidos, irmão? Se a Bíblia diz que os anjos levam os salvos que morreram em Cristo Jesus e os que morreram temendo a Deus. Deus é levado. Quem leva os perdidos é os capirotos, os demônios, para levar lá para os quintos dos infernos, onde Jesus Cristo falou que lá é gritos e ranger de dente. Por isso procure meditar nas Escrituras, na palavra de Deus, que você vai ter com certeza convicção do que eu estou falando. Porque a salvação é realidade, a condenação também. Então esteja salvo enquanto é tempo. A salvação é no tempo oportuno. É no tempo oportuno. Deus chega, eis que estou à porta e bato. Abra a porta do seu coração. Filho meu, dá-me o teu coração. Tudo que nós fazemos vai ficar para trás. A Bíblia diz que as obras do servo de Deus os seguirão. Aqueles que são tementes a Deus. Estarão escritos nos livros, e cada um foi julgado segundo o que está escrito nos livros. Então por isso, persevere até o fim, para você poder chegar no céu de glória, porque a salvação é realidade, a vida com Deus também. E logo logo Jesus Cristo virá em cima do seu cavalo montado num cavalo branco, conforme está escrito em Apocalipse 19, para fazer o final de todas as coisas, e assim cumprir tudo que está escrito na palavra de Deus. Por isso persevere a cada dia, sabendo que vale a pena servir a Deus, porque a nossa alma vai ir para o céu. E que Deus possa falar mais